Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje nós vamos conversar sobre um tema palpitante. Allan Kardec está ultrapassado? A doutrina espírita está defasada? Aguarde aí um pouquinho, que o programa já vai começar, nós vamos debater esse tema, que é um tema palpitante. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. No programa passado, fizemos uma reflexão sobre ser humilde, ter humildade. Agora, falamos aqui sobre ter humildade de verdade, né? E a humildade é uma virtude desafiadora. Agora, por que é tão difícil ser humilde? E mais do que isso, como ser humilde nesse mundo tão competitivo, que exige de nós muitas vezes posturas agressivas, orgulhosas, egoístas? Esse tema pode parecer à primeira vista algo chato, mas eu acredito que abordamos aspectos interessantes sobre aí a ideia de humildade. Se ainda não ouviu este episódio, confira lá em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio. É só procurar por O Espírito do Evangelho. E hoje, como eu já antecipei lá no começo do programa, é dia de tema palpitante. No último programa da série, analisamos Espírita não pode julgar? Será? Fizemos uma extensa reflexão sobre o assunto e com revelações bombásticas. E, como vocês sabem, o tema palpitante conta sempre com a participação do Luiz Eduardo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Antônio? Tudo bem, amigos e amigas? E nós brincamos, né, Luiz, no final do último tema palpitante, que esse tema aqui seria um tema surpresa. Então chegou a hora de revelar o assunto, apesar que eu já antecipei lá, mas agora nós vamos dar uma explicação um pouquinho melhor. Kardec está ultrapassado? Esse é o nosso tema palpitante desse episódio. Vamos colocar aqui de uma outra forma. A doutrina espírita já não responde mais às questões da atualidade? Aliás, quem defende o trabalho de Allan Kardec, né, quem está defendendo hoje em dia esse trabalho de Allan Kardec, pode ser considerado assim um radical, um fundamentalista? Vocês vejam que tem muitos aspectos aqui a serem debatidos. Esses itens aqui que eu apontei são apenas algumas das questões que nós vamos conversar nesse episódio. E, Luiz Eduardo, você gostaria de começar aqui o nosso tema palpitante? Sim, obrigado. E vamos colocar duas perguntas inicialmente. Kardec e, consequentemente, o Espiritismo estão ultrapassados ou, segunda pergunta, não estão sendo estudados como deveriam? A resposta à primeira indagação é não. Não está ultrapassado, nenhum nem o outro. E a segunda indagação, a resposta é sim, não estão sendo estudados como devia. Uma das razões para isso é que o brasileiro lê pouco e menos ainda estuda. O percentual de analfabetos funcionais na sociedade brasileira é impressionante. Essa questão do hábito da leitura no Brasil não ser um dos melhores, né? E até mesmo a dificuldade na interpretação de texto configuram barreiras importantes para o entendimento da doutrina espírita, principalmente em relação aos livros de Allan Kardec, que tem, vamos aqui, convenhamos, né, uma linguagem mais difícil, uma questão de estilo do século XIX. Depois, muitos dos tradutores vão traduzir meio lá assim, metade do século XX e tal. Então, é um português um pouco mais áspero, não é um português dos dias de hoje. Então, nós temos que aceitar isso. Tem uma linguagem mais difícil, palavras em desuso atualmente. Isso não ajuda muito a conquistar leitores, né? E muito menos que esses leitores entendam o que estão lendo. Por isso que os romances mediúnicos são tão procurados. E tem tanto apelo porque oferecem aqui, esses romances mediúnicos, uma novelinha. Tem um enredo lá como se fosse uma novela, uma linguagem mais acessível. E aí o problema é que não necessariamente o conteúdo espírita, entre aspas, aqui dessas publicações, está em sintonia com a doutrina espírita. Talvez esteja mais do que na hora de ter a doutrina espírita publicada em uma linguagem fácil,
como existem algumas Bíblias com esse tipo de tradução. Eu, inclusive, já mencionei isso em programas anteriores e acho que pode ser um caminho para atrair novos leitores para as obras de Allan Kardec. E aí eles vão conseguir entender Allan Kardec, porque hoje está complicado. As obras não são muito acessíveis pelo ponto de vista de linguagem. Quem tenta tem uma dificuldade de compreensão. Claro que, em paralelo, há um esforço nas casas espíritas para oferecer cursos que expliquem a doutrina espírita, não é mesmo, Luiz Eduardo? É verdade, mas esses cursos, o que acontece? Eles são voltados, na maioria das vezes, para a formação de trabalhadores para a área mediúnica. Então, o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é a base da doutrina, você tem uma apresentação muito superficial do livro em alguns semestres, e o grosso do curso vai para o Livro dos Médiuns, porque é daí que vão sair os trabalhadores, né? Agora, meus amigos e amigas, os 5 livros básicos do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, essas 5 obras básicas, esqueça essa história de Pentateuco espírita, porque isso é linguagem bíblica, não tem nada a ver com o Espiritismo. Esses livros são livros para serem lidos, relidos e, a partir de uma segunda leitura, realmente estudados. Deste modo, como os cursos não atendem a essa formação, principalmente com relação ao Livro dos Espíritos, tem que estudar por conta própria, aí fica mais difícil. E só para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, por que nós estamos falando sobre isso? Nossa pergunta era se Kardec está defasado. Nós temos que pensar nisso, quer dizer, como que as pessoas estão tendo contato com Allan Kardec? Essa é a grande questão, porque muitas vezes a pessoa, Kardec está ultrapassado, mas não conhece a doutrina espírita, não consegue se informar corretamente sobre a doutrina espírita. Então, como é que a pessoa pode fazer um juízo ou uma avaliação crítica sobre a obra, sobre a doutrina espírita, se ela não leu? Ou se leu, ela não conseguiu entender. Então fica complicado. E aí muitas pessoas com essa dificuldade acabam, então, optando por um julgamento apressado, falando, não, a doutrina está ultrapassada. A doutrina não diz mais respeito aos dias de hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do programa, mas só estou aqui esclarecendo, porque de repente, mas a pergunta do tema palpitante foi uma, vocês estão falando outra coisa. Não, é exatamente, nós estamos indo para a gênese da questão e por que de repente tem tantas pessoas com dificuldade, querendo meio que cancelar Allan Kardec, mesmo se dizendo espírita, porque tem essa dificuldade de compreensão da doutrina. E eu falei há pouco que os livros de Kardec poderiam ter uma versão numa linguagem mais fácil. O Luiz falou sobre os cursos, né? E eu acho também que os currículos dos cursos oferecidos pelas casas espíritas também deveriam ser revistos, modernizados, porque esse currículo, na verdade, foi pensado e ele é praticamente utilizado de norte ao sul. Todas as casas espíritas e federações, eles meio que usam a mesma plataforma para darem as aulas. Mas o problema é que o aluno de hoje não é mais um aluno da década de 1950, né? Temos uma modernidade, temos outra preocupação com linguagem, com tempo, né? E as pessoas não têm, assim, mais aquela cultura que permitia um curso com aquela característica que é até hoje. Então, os alunos hoje chegam com várias dúvidas sobre o espiritismo, animados no primeiro ano lá no curso básico, tá? Eles querem saber sobre temas palpitantes, né? Vamos aqui que ninguém nos ouça, mas é isso que eles querem saber. A primeira aula eles já querem saber sobre reencarnação, obsessão, como que essa coisa funciona, vidas passadas e tal. Eles querem saber sobre isso. E aí o que acontece? Eles acabam tendo um choque de realidade, né? Eles vão ver de cara assuntos tão efusivos, tão animados como pluralidade dos mundos habitados, raça adâmica e outras coisas. Aí não tem como, o aluno vai embora, o aluno não aguenta, né? Então, são temas importantes. Eu não quero que ninguém chegue aqui para mim falando, mas esses temas são importantes. São, crianças, são, eu sei que são. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ter uma remodelação no curso para que os temas também coruscantes, interessantes, que os alunos estão vindo para receber, para saber um pouco, que a gente pelo menos aborde de um jeito leve ainda, que seja no começo, depois a gente vai melhorando essa conversa, né? Mas tem que começar com algum assunto que eles realmente se emocionem. Eles estão indo lá para saber sobre o espiritismo. Mas aí começa com aquelas conversas filosóficas, né? Que é Deus. Importante, repito, importante, mas não está adequado à maneira como isso está sendo apresentado nos cursos para o tempo atual, né? Então, no meu entendimento, os alunos vão acabar desanimando, acham tudo muito chato, inclusive Kardec, aí sobra para Kardec, né? Claro.
e abandona o curso. E isso acaba comprometendo a imagem do espiritismo. Além disso tudo, todo mundo sabe que tem evasão, né, Luiz? Todo mundo sabe que tem evasão nos cursos. Só que aí vem aquela grande conversa. Nós falamos outro dia sobre o julgamento, né? Um dos temas palpitantes, falamos a última vez, que a gente julga, coloca o dedinho e tem 13 voltados para nós. Quando o aluno sai do curso, eu já ouvi essa conversa, o aluno não está preparado. Ele veio aqui, mas ele não estava ainda preparado espiritualmente para estar na casa espírita. O que você está fazendo? Você está julgando o outro. Só que, ao mesmo tempo, tem 3 dedinhos voltados para aquele currículo, para aquele curso. Será que aquele curso realmente está interessante? Será que realmente ele está cumprindo a função dele de esclarecer a doutrina espírita? Só que ninguém pensa nisso, porque isso vai dar trabalho. Mexer nisso vai dar trabalho. Mexer no currículo, torná-lo mais interessante, vai dar trabalho. Aí o que acontece? A pessoa não consegue ler a obra de Kardec, porque não consegue entender, tem uma certa dificuldade e tal. Vai para o curso é chato, abandona o curso. E onde essas pessoas vão buscar informações com uma linguagem mais vibrante, mais atual? Na internet, que é o faroeste aqui, muitas vezes vai encontrar o espírito do evangelho, né? Ainda bem, né? Mas vai encontrar outros canais aí, outras pessoas, outras personalidades que não necessariamente vão estar falando sobre doutrina espírita, né? E aí o que acontece? Boa parte de quem produz esse conteúdo não conversa com a obra de Allan Kardec, obrigatoriamente, não vai conversar. Vai falar sobre espiritismo, mas vai dar sua própria visão sobre o espiritismo, e essa visão não bate com Allan Kardec. Então a pessoa está lá assistindo aquele conteúdo e achando que está se informando sobre o espiritismo. E não estão, na maioria das vezes. E aí, alguns desses comunicadores, a gente coloca entre aspas, sabendo da fragilidade do seu conteúdo, comentam o quê, Luiz? Que Kardec está ultrapassado. Kardec está ultrapassado, que quem fica aí falando sobre Kardec é um fundamentalista, um terrorista, um cara antiquado, anacrônico, né? Um radical. E assim vão engambelando as pessoas. E isso, né, Luiz, abre a porta para o espiritismo da fofoca do mundo espiritual. Aí perdemos essa pessoa que podia ser um espírita bem informado, ele está perdido nesse mundo aí da mistificação. Meu amigo, aí nós temos que entrar, se você me permite, um pouquinho mais, porque o espiritismo no Brasil nada mais é do que uma religião. Ele acabou se transformando numa religião, ainda que se muitos dizem ao contrário, mas a prática e todo o ensinamento é voltado para o lado religioso do espiritismo. E aí, o que acontece quando você tem um espiritismo voltado para o lado religioso? Então é mais importante estudar Emmanuel, André Luiz, Miramês, do que Kardec, porque são pessoas que falam mais essa linguagem, não é? Muito bem. Esse espiritismo religioso no Brasil introduziu conceitos não defendidos por Kardec, como divinização de espíritos comunicantes. Então, Emmanuel falou, Deus falou. André Luiz, idem, assim como Miramês, Ramatiz e tantos outros. E a glamorização dos médios, que se tornam tão ou mais importantes do que os espíritos que a eles se ligam. E isso leva a uma terceira consequência, que é o espiritismo fofoca, a moda de saber quem é a reencarnação de quem. Gente, isso são informações, não há nenhuma comprovação disso. Isso não passou pelo crivo do ensino universal dos espíritos. Não é? Isso alguém diz que fulano é reencarnação de ciclano. E essa questão que você está abordando, quer dizer, ele vai alimentando uma mistificação e fica aquele espiritismo da novidade. O que é a novidade hoje? Aí você não quer mais saber da obra de Kardec, mas você quer saber daquele espírito que disse que conviveu com Jesus lá na Galiléia. Então você vai na livraria espírita, eu já até comentei isso aqui, né? Acho fantástico isso. Sei lá, acompanhando o mestre na Galiléia, seguindo os passos de Jesus, não sei aonde. E aí vai. Ou então aquelas pessoas que são famosas desencarnam, logo depois tem alguém com uma psicografia falando como esse espírito, né, que desencarnou, que era famoso, foi recebido no plano espiritual, quais são as novidades que ele está trazendo do plano espiritual. E aí fica essa situação, né? Fica se criando aí essa situação mistificadora, muitas vezes, de falar sobre, dizer, isso aqui é espiritismo. Não necessariamente. Kardec falava, e o Luiz bateu muito nessa tecla aí, que você tem que fazer uma análise racional. A própria Silmara aqui, quando esteve no programa, ela falou aquela frase que eu achei sensacional, que quando ela lê Romance Mediúnico, e a Silmara, inclusive, no programa disse que ela começou no espiritismo graças a um romance mediúnico, se não me engano, da
da Zíbia Gasparetto, mas ela, quando ela lê um romance mediúnico, uma obra mediúnica desse tipo, ela vai fazendo que nem escolher feijão. Essa frase funciona, esse trecho é bom, esse trecho já não é tão bom. Então tem que fazer esse tipo de análise. Agora, você só consegue fazer esse tipo de análise, voltamos ao começo, né? Se você conhecer, não tem jeito. É por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. Tem que conhecer a doutrina espírita. E doutrina espírita é Allan Kardec. Agora, tem uma outra desculpa também, Luiz, e amigas e amigos, né, que muitos acabam dando para se distanciarem da doutrina e ficarem aí trazendo uma série de novidades, ou pseudo-novidades, né? Como essas fofocas do mundo espiritual que o Luiz também mencionou. É que o espiritismo é progressivo, como disse Allan Kardec. Olha só, eles vão pegar uma frase de Kardec, vão pensar essa frase e falar, o espiritismo é progressivo. Ou seja, o que foi revelado pelos espíritos lá no meio do século XIX já não atende mais às necessidades atuais da sociedade, há novas informações que atualizam a doutrina, e assim vai, né? E esses comunicadores ficam aí pontificando as tais novidades. Esse é, acho, um dos grandes problemas, não é isso, Luiz? Exatamente. O espiritismo, meu caro, está longe, muito longe de ser superado. Por quê? Uma coisa para ser superada, ela precisa estar finalizada, concluída, e o espiritismo está muito longe disso. E mesmo assim, ele jamais será superado, porque o próprio Kardec deixou isto bem claro, abre aspas, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, fecha aspas. Não pode estar ultrapassado. Ainda mais uma coisa tão recente, né? Tão recente. Não pode estar ultrapassado. Isso é conversa de quem quer vender essas pseudo-novidades aí. Esse espiritismo de internet. Que você espreme, e 90% joga na lata do lixo e 10% aproveita. Agora, temos que também considerar que tem alguns aspectos na doutrina espírita que elas já estão um pouco defasadas, principalmente as informações que eram científicas, né? Pelo menos tinha lá um entendimento científico na época de Kardec. Hoje, para nós, tem algumas questões, principalmente naquele começo da Gênese, né? Tem lá certas questões... A questão da uranografia. Hoje a astronomia já está muito mais avançada. Exatamente. Então tem aí uma atualização, mas isso não compromete a doutrina. Isso é uma questão técnica. O básico da doutrina, ele continua inteiro. Serve também, né, Antônio, para desmistificar o avanço da astronomia, muitos mitos na doutrina espírita, por exemplo, como exilados de Capela, né? A Capela sequer existe. Exato, também. Estrela de uma constelação que não sabe-se bem o que faz. Perfeito, é isso mesmo. Além disso, né, além dessa questão, por exemplo, das informações científicas, tem também, Kardec ficou descrevendo as diversas mediunidades de efeitos físicos, que para ele, naquela época, fazia todo sentido, porque estava acontecendo uma explosão lá, os espíritos queriam mesmo chamar atenção para a questão do mundo espiritual, então tinha manifestações físicas de todos os tipos, mas para os dias de hoje, a gente não vê mais isso. No máximo uma psicografia, no máximo uma questão de psicofonia, né? São coisas mais simples nesse aspecto. Então, talvez isso esteja um pouco defasado também. É interessante saber, né? Não vai comprometer, mas também se você não olhar para aquilo, também não vai mudar muita coisa. Mas o grosso do conteúdo continua muito atual e é um excelente, e eu chego a dizer a única referência para nós espíritas, referência confiável, né? Olha, é interessante notar, e eu peço que qualquer amigo e amiga que estiver ouvindo o seguinte, abre qualquer livro da codificação escrito por Allan Kardec e vê se você encontra o nome de algum médium. Kardec achava o trabalho dos médiuns desimportante? Não. Ele achava muito importante, porém ele entendia que o médium era um instrumento de trabalho. Portanto, o importante era a comunicação e não o médium. E no Brasil se vê muitas vezes o contrário. O médium chega a ser mais importante que o espírito, não é? E como é que você sabe? Porque você vê, aí tem que perder um tempinho para analisar a comunicação. Tem coisas que com a prática você olha as primeiras 5 linhas e depois você já pode descartar. Isso aí não tem utilidade nenhuma. E a internet está cheia disso, infelizmente. E também acho que é importante
Nós deixamos claro o seguinte, que não é que nós não aceitamos modificações ou ideias novas dentro do Espiritismo. O problema é quem é que vai validar isso. Quem é que tem a mesma preocupação de racionalidade, de checagem que Kardec teve. O que está acontecendo hoje, e aí a nossa grande dificuldade, é que as pessoas trazem as novidades como se essas novidades fossem prontas e acabadas. E aí acaba acontecendo outra coisa. Viram uma espécie de um espiritismo buffet. Então, o Antônio gosta de determinada coisa, acha que é legal lá umas informações que vêm lá das religiões de Oriente, mas não gosta de algumas coisas da doutrina, então tira. Isso não é espiritismo, entendeu? Isso aí é o espiritismo do Antônio, né, Luiz? Nós ficamos criando nosso próprio espiritismo. E isso não tem lógica, isso não tem sentido. E, de novo, quem é que está validando essas questões novas? Tem que ser pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso. Cada um vai ter lá suas opiniões, seus entendimentos, mas a nossa base, quer queira, quer não, confiável, é a doutrina espírita. Concordo plenamente com você. A base fundamental da doutrina espírita não está ultrapassada. Se pode ter novas visões, novos estudos. Talvez, Antônio, eu estava me lembrando aqui da Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma das Bíblias de estudo mais importante, e nós sabemos, e as pessoas sabem, que essa Bíblia foi fruto de uma comissão. Várias pessoas trabalhando em cima do texto, cada um tinha uma visão, e foram construindo um consenso e saiu realmente uma boa Bíblia de estudo, com viés católico, é claro, mas isso não impede. É sempre uma boa Bíblia. Eu acho que a doutrina tem que ter alguém que comece a pensar, reunir estudiosos, interessados e ver como atualizar algumas coisas que têm que ser atualizadas, descartar o que já está descartável. Uma doutrina de 1857, de lá para cá o mundo evoluiu e evoluiu rapidamente. É um problema, assim, é gigantesco. Mas eu não diria que é um problema simples de ser resolvido. Né? Mas não podemos empurrar para debaixo do tapete, não. Não, por isso que nós estamos aqui fazendo, que é um trabalho de conscientização. Algum dia isso vai acontecer. Ficamos aqui aguardando, né, Luiz? Ansiosamente, né? Ansiosamente. E eu acho, né, Luiz, que nós fomos aqui, aos poucos, construindo uma resposta para o tema palpitante. Kardec está ultrapassado? A doutrina espírita está defasada? No meu entendimento, por tudo que nós conversamos aqui, não está. Apesar de algumas questões pontuais merecerem atualização, assim como a linguagem das obras, a modernização dos cursos nas casas espíritas, tudo bem. Então tem todo esse ecossistema. Mas o mais importante, a doutrina espírita é, sem dúvida alguma, a nossa base mais confiável. De longe, conhecer a doutrina vai nos livrar de arapucas, de armadilhas, montadas por pessoas que trazem uma série de informações equivocadas. E pior do que isso, essas informações equivocadas são vendidas como espiritismo. Não é e nunca será. E eu vou aqui fazer a pergunta para você que está nos ouvindo. Qual a sua opinião? Kardec está ultrapassado? A doutrina espírita está defasada? Escreva lá, por favor, no YouTube, nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Também estamos no Instagram, Facebook, Twitter, que agora mudou de nome, né? Virou X ou X. Daqui a 15 dias, voltaremos com um programa novo. E daqui a um mês, encerraremos a 4ª temporada com o tema palpitante. Claro, né, Luiz? Nós temos que encerrar essa temporada do podcast, a 4ª temporada, com o tema palpitante. E eu pensei aqui, Luiz, de nós fazermos aqui um tema palpitante um pouco natalino, a partir de um ensinamento de Jesus. Como nascer de novo? Que é em cima da conversa que ele teve com o fariseu, né, o Nicodemos. Como nascer de novo? Só pela reencarnação? O que você acha desse tema, Luiz? Palpitante? Eu acho muito importante, já vou começar a pesquisar, porque esse tema dá margem a muitos aspectos a serem vistos. E está ligado ao grande nascimento, que é o nascimento de Jesus que nós comemoramos em dezembro. Então, ficamos aí com esse tema palpitante, sabe? Como nascer de novo, só pela reencarnação? Esse vai ser o tema palpitante daqui a um mês. Muito bem, agradecemos mais uma vez a participação sempre importante e necessária do Luiz Eduardo. Abraço a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus.